agora voltou. Mas está muito ruim. Mas vamos lá. Aqui a gente começa, por exemplo, a aparência de Jesus. Como que Jesus era? Alguém sabe? Não. Imagino que a pele dele é morena, né? Não morena. Estou falando morena por causa do sol de lá, da temperatura de lá, do aspecto de lá, da onde ele nasceu. Eu não sei. Que já falaram que ele não é nada a ver com os americanos. Não, aquele Jesus loiro, com os olhos azuis lá, é o Jesus europeu. Na verdade. Mas eu acredito que ele seja um pouco mais claro que eu. Tem uma tendência aí dizendo que Jesus era negro, né? Também não era negro. Né? Isso é conversa. Ele não é da África. Né? Hoje em dia tem negro no Brasil, tem negro judeu, tem negro em todo lugar. Mas naquela época era mais dividido. Naquela época era mínimo a aparência do negro. Né? É verdade. Né? Essa cor nossa, caldo de feijão aqui, é de tanta mistura que a gente tem. Né? Tanta mistura de raças, vamos dizer assim. Raça não é muito, de etnias, né? Que a gente tem. Então, a Bíblia não fala como Jesus era. Nenhuma parte da Bíblia fala como Jesus era. Se ele tinha cabelo comprido, liso. Mas aquele Jesus europeu que tem lá foi feito para a Igreja Católica. Ela não sabia como Jesus era e criou um rosto. E nesse rosto ela colocou o padrão europeu, né? Então, nesse curso aqui, o que a gente vai poder fazer nesse estudo bíblico? Vai ser muito grande, gente. Vai ser, o que Jesus fazia e mostrar na Bíblia, que é o mais importante, né? Não adianta nada não mostrar na Bíblia. As atividades de Jesus, onde ele viveu, que ano ele nasceu. Ele não nasceu no ano 0? Não. Isso aí foi Quando Jesus nasceu, o calendário era o calendário aramaico, e hebraico, né, hebreu, e não tinha ainda o calendário cristão. O calendário cristão foi no século IV que inventaram esse calendário. Então, quando a gente fala antes de Cristo, mas pela Bíblia a gente consegue saber em que ano Jesus nasceu. A Bíblia dá esse suporte para a gente, isso aí que eu vou tentar fazer com vocês a partir de hoje, né? Falar sobre os discípulos. Então, como eu já falei, escolher a Bíblia aí. Vamos falar, Claudinho, vai ser assim um ensinamento tranquilo. Amém, Senhor. Nós não vamos estar correndo atrás, correndo, estudo bíblico, corrido, não. Vai ser bem tranquilo, né? Então, para iniciar, quem foi Jesus? O Jesus histórico, vamos dizer assim. Por que falam tão pouca coisa de Jesus? Só a Bíblia é o único documento que fala sobre Jesus. Na verdade, tem um historiador chamado Flávio José, que ele fez algumas linhas sobre Jesus. Tirando isso, agora por que ninguém falou de Jesus no Império Romano? Algumas pessoas falam até que Jesus não existiu. Por quê? Está transmitindo aí? Agora entrou o Mário Soares, está assistindo, tá Esther bom. Aparecido está assistindo. Irmãos que estão entrando aí, vão compartilhando, tá bom? Vão compartilhando aí, todo mundo. Deus abençoe. E o meu retorno aqui acabou, então eu vou ficar só falando aqui. Então Flávio José escreveu alguns comentários sobre Jesus. Vamos tentar ver aqui. Deixa eu ver se meu celular está prestando. Nós vamos ver o trecho eu tenho aqui o trecho de Flávio José. A menção de Flávio José sobre Jesus. Porque é assim, irmãos. É assim, hoje tudo que acontece tem cartório registrado, tem tudo. Mas naquela época não tinha. Não existia nada disso, né? Então
Porque o cenário que Jesus nasceu, onde ele estava. Hoje é muito importante a cidade que ele nasceu, Belém, onde ele se criou em Nazaré, muito conhecido, todo mundo conhece. Mas aí tem um problema. Eu não achei aqui, mas depois eu mostro para vocês. Mas tem um problema. Tá aqui, ó. Flávio José falou assim de Jesus. Flávio José escreveu um documento fora da Bíblia sobre Jesus. Naquele tempo havia um homem sábio chamado Jesus, chamou Jesus sábio. Seu procedimento era bom e era conhecido por suas virtudes. E muitas pessoas dentre os judeus e de outras nações tornaram seus seguidores. Pilatos o condenou a ser crucificado e a morrer, mas aqueles que se tornaram seus discípulos não abriram mão de seu discipulado. Eles relataram que se lhes teria aparecido 3 dias depois da crucificação e que estaria vivo. Tendo isso em vista, ele talvez tenha sido Messias, a respeito do qual os profetas relatavam maravilhas. Esse foi o documento, o único documento, além da Bíblia, que fala sobre Jesus, esse historiador judeu, esse historiador chamado Flávio Josefo, né? Então, Jesus, ele, vamos dizer assim, por que ninguém escreveu sobre Jesus? Hoje, como eu estava falando, a gente conhece a cidade de Nazaré, a gente conhece a cidade de Belém, onde ele nasceu, mas naquela época eram vilas pequenas, não tinha expressão mais. Apesar que Belém é o lugar que Davi nasceu também, só que não tinha mais aquela expressão. E o mundo estava comandado pelo Império Romano. Então eles não ligavam muito para aquela parte. É a parte mais longe do Império Romano, uma das partes mais longe era, depois, antes da África, né? Era Jerusalém, era onde Jesus nasceu. Então eles não falavam muito sobre Jesus, né? Eu quero que vocês que estão em casa e vocês que estão aqui também, fala para mim o que é Jesus para você. Se não se preocupa com detalhe, eu quero saber o que é Jesus. Vou começar com o irmão Cláudio. O que é Jesus para você, Cláudio? Olha, eu por exemplo, Jesus para mim é uma importância muito grande. Por que ele é uma importância muito grande? Porque mediante a palavra de Deus, mediante a Bíblia, o que está escrito lá na Bíblia, a resposta do que é Jesus para mim é: porque todo aquele que crê nele será salvo. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho muita convicção dessa palavra e certeza dessa palavra de que todo aquele que seguir a Jesus, ele será salvo. Procurar, obedecer, fazer a vontade, andar pelos caminhos dele, dar credibilidade à palavra dele, né? Agora, tem que entender que Jesus veio para salvar aquele, porque lá na Bíblia está escrito, Jesus não veio para todos, mas sim para muitos. Né? Então assim, só uma... O que é Jesus assim? Qual a primeira coisa? Agora, Jesus, uma palavra, resumindo. Resumindo, Jesus para mim é tudo. É tudo. Jesus para mim é tudo. Olha, e vocês têm uma definição? O que é Jesus para você? Jesus para mim, ele é infinito. Infinito. É muito poderoso. Poderoso, Deus. E para você? Ele para mim é o meu salvador, a autoridade divina, né? Autoridade divina. Agora, se eu perguntasse, e o Jesus homem, que ele foi homem, o que vocês falariam para mim? Sem ser a parte de Deus, que Jesus era homem e era Deus, né, irmão Cláudio? Era um o que vocês falam para mim? Transformado em quem homem de é Deus. para vocês o homem Jesus? Quem estiver assistindo e quiser fazer comentário, pode fazer também. Irmão Claudinho, quem é Deus para você?
Jesus para você, não a parte de Deus. A- Quando fala assim, Jesus, vamos lá. Jesus, por exemplo. Ele era aquele 100% homem. Fala mais perto do microfone, Claudio. Aquele homem, Jesus, quando ele se veio à Terra para... Resumido assim, né? resumindo tudo. Então, para mim, ele era o único, né? Único homem, aquele homem digno, né? Aquele homem digno de todos os problemas, de toda a significância que pode ter no homem, era Jesus, porque ele não tinha especificamente falha de nada. Então ele era um homem perfeito. Ele era um homem automaticamente perfeito. Certo. Apesar de ser 100% homem também, né? E para vocês, o que era Jesus? Como homem? Como Deus, vocês já falaram e falaram muito bem, né? E como homem? Um homem sabedor, não, príncipe. Sábio, né? Príncipe da paz. O princípio da paz é a parte de Deus, a parte de homem. Da parte do nosso Senhor Jesus. Deus. Agora, homem, nascido de mulher, homem que, quando trupicava numa pedra, sentia dor. O que vocês sabem sobre Jesus? Sofredor, né? Sofredor. Uma característica. Então ele veio e trabalhou, né? Sofreu igual a gente sofre. A senhora falando no começo que carregou 300 blocos, né? É um sofrimento. E para você, irmã? Né, irmão Paulo? Aquele bloco é ruim de carregar, né? E para você, irmã Edneia? Como homem, uma característica. Sim. Seria aí como um homem, como se diz assim, ele tem a característica dele na terra, é como uma pessoa sábia, né? Sou uma pessoa sábia, você me falou. Sábia, ou seja, paciente. Ele era uma pessoa paciente. Paciente pessoa. A Bíblia chama ele de experimentado no trabalho. Poucas coisas a gente sabe sobre Jesus. E a Bíblia fala, Cláudio, que quando a gente olhava para ele, a gente não via beleza nenhuma. Ele era um homem de dores, um homem experimentado. A mão dele era cheia de calo. Nós vamos aprender justamente isso a partir de agora. E muito Pastor, não sofrido. explica nada, mas poderia falar que ele tinha os frutos do Espírito Santo? Sim. Ele tinha todos os frutos, a perfeição. Embora, vamos dizer assim, tira Deus dele. Tira a deidade dele, era um homem cheio do Espírito Santo. Porque ele era um homem completo, né? Exatamente. Não faltava nada. Completo. Igual a gente é. Come, dorme, descansa, cansa. Só que ele não pecava. Um homem perfeito. Como um homem, não como Deus. Como Deus é isso que vocês falaram, né? Infinito, eterno. Né? Então vamos prosseguir aqui então. Como Jesus começou o ministério dele? O início. A Bíblia fala como foi que ele começou. Vamos lá em Mateus, capítulo 4, versículo 12 a 17. E ouvindo, porém, Jesus que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Capernaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, dos gentios, né? Até 17. O povo assentado em trevas viu uma grande luz, e para o que estavam assentados na região da sombra da morte raiou a luz. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Vocês entenderam? Então foi aí que começou o ministério de Jesus. Antes disso, antes de Jesus subir no
para ser tentado no deserto, ele era uma pessoa comum, ele não tinha começado a pregar ainda. Agora, a partir daqui, João foi preso e ele ia ser morto, aí Jesus já começou a assumir o seu ministério. Em Marcos 1, 14 e 15, vamos lá também, eu falei que esse estudo vai ter muita Bíblia, quem tiver em casa, a Bíblia na mão, hein? Marcos 1. Começar pela grande sabedoria que ele tinha, que ele com 12 anos de idade, sem instrução nenhuma de ninguém, da própria natureza dele e do poder que ele tinha, ele estava sendo rodeado por várias Pessoas inteligentes, estudados, né? de tamanhos grandes graus, e ele no meio daquela multidão e todo mundo se censurando da capacidade que ele tinha. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Capítulo 1 de Marcos, versículo 14 e 15, diz assim, E depois João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino, e dizendo, está cumprido o tempo, o reino de Deus está próximo, arrepende e crede no evangelho. E Lucas também mostrou como foi que iniciou Jesus, como iniciou o ministério dele. Lucas capítulo 4, versículo 14 a 30. Vamos ler uns pontos principais, que a leitura é muito extensa. Lucas 4, 14. Vamos ler aqui. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama saiu por todas as terras em derredor. Ensinava na sua sinagoga, por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde foi criado, e num dia de sábado, segundo o seu costume, entrou na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, enviou-me para evangelizar os pobres e para curar os quebrantados de coração. Então, está aí, Jesus começou o seu ministério segundo Marcos, Mateus e Lucas, assim que João Batista foi preso, né? Ele começou com 30 anos, mais ou menos, ele começou o seu ministério. Algumas pessoas falam que um homem judeu naquela época só era maior de idade depois dos 30, por isso que ele começou a pregar nos 30, que antes dos 30 ele estava sobre sobre a autoridade da sua mãe, mas isso aí eu não tenho documentos para tentar isso aí não, né? Aí os textos anteriores a essa passagem fala da tentação de Jesus. Ele foi tentado e ali, quando os anjos vieram acudir ele, depois da tentação, vocês conhecem a história, ele começou o seu ministério. Entendido, irmãos? Amém, Senhor. Irmão Cláudio, você sabe qual foi o primeiro milagre de Jesus registrado na Bíblia? Registrado na Bíblia? O primeiro milagre de Jesus registrado na Bíblia? Foi o primeiro milagre de Jesus registrado na Bíblia. Casamento. Água e vinho. No casamento. Foi o primeiro milagre de Jesus na Bíblia foi quando ele transformou a água em vinho. Exatamente. Então vamos lá. Quando e onde Jesus viveu? Quando a gente quer conhecer uma pessoa, é normal a gente perguntar de onde ela vem, qual a profissão, que sabe da história da vida dela. E a gente tem que saber de Jesus essas coisas também. Qual a profissão de Jesus, onde ela veio, onde ela nasceu, onde ele nasceu no caso. E a gente tem pouquíssimas coisas sobre Jesus, igual eu falei no começo, porque não tem fontes, além daquela de Flávio Joséfo, fora do ciclo dos cristãos. Não tem. Nós não temos nada, nenhum documento que fala sobre Jesus. Os historiadores romanos não sentiram necessidade, não achavam a vida de Jesus interessante, porque eles estavam numa província muito longe.
né? E o Novo Testamento nosso, ele também não fala de nenhuma característica de Jesus, nem na infância, se ele era loirinho, se ele era, não fala nada, né? A aparência de Jesus não fala. Tem um relato que o irmão Cláudio falou, é lá em Lucas 2, capítulo 41 a 52. Lucas 2, 41 a 52. O que fala essa passagem? E todos os anos ia seu pai a Jerusalém à festa da Páscoa. E ele já tinha 12 anos. Olha, vamos fazer uma cronologia aqui. Vamos ler primeiro. Subiu a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, com os amigos, né? Andaram no caminho de um dia e buscaram entre os parentes e entre os conhecidos. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém à busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando. E todos que ouviram admiraram das suas inteligências e respostas. E vendo eles, maravilharam-se, e disse à sua mãe: Filho, por que fizeste isso conosco? Esse seu pai e eu, ansiosos, e te buscamos. E ele disse: Por que é que me buscais? Não sabeis que me convém estar no negócio do meu pai? Então, foi uma passagem, irmão Cláudio, muito rápida sobre a infância de Jesus. A primeira coisa, ó, Jesus ele nasceu. Tem pessoas que, até crentes, né, são a favor do aborto. Eu vou contar uma coisa para vocês. Não sei se vocês sabiam. Sabia que Jesus foi adorado dentro da barriga da mãe dele? Isabel, ela adorou Jesus, não foi, meu Cláudio? Dentro da barriga foi de Maria. Tanto que na hora da adoração, Maria sentiu ele bater 3 vezes no ventre dela. Ele se agitou, né? E aí tem gente, esses dias aí, parece que um menino com mais de 6 meses foi abortado pela autorização da justiça. Já pensou, gente? Pessoa, nos Estados Unidos, no meio do culto, uma mulher entrou e começou a gritar: meu corpo, minhas regras, meu corpo. Não é assim. Assassinato é assassinato. O nenenzinho estando formado, irmãos, não pode matar mais. Entendeu? E aí autorizaram aqui no Brasil um assassinato de uma criança um pouco mais de 6 meses. O bebezinho já formado entrou com a broca e matou o menino, entendeu? Pela lei, porque a menina tinha acho que 13 anos e não era vítima de estupro, né? Espera nascer, leva para adoção, né? Agora o mundo está louco, né? Então Jesus ele foi adorado no ventre, foi a primeira aparição de Jesus, vamos dizer assim, a primeira ação de Jesus foi se mexer no ventre da mãe dele, como o nosso irmão Cláudio falou. A segunda foi quando ele tinha 3 anos de idade, que José e Maria teve que correr para o Egito, porque Herodes ficou louco, começou a matar todas as crianças. E depois ele voltou, não se sabe qual foi a idade, e depois com 12 anos aparece ele no templo, teve uma festa da Páscoa, as pessoas viram para Jerusalém, né? E Maria, quando está voltando para casa, meu Cláudio, cadê Jesus? Perdeu Jesus. E eles, mediante, eles tinham viajado já 3 dias, né? É um dia, um caminho de um dia. Um dia, por exemplo, o que eles tinham viajado, suponhamos, dá nada menos, nada mais do que, vamos suponhar, 35, 40 quilômetros por aí. Exatamente. Que eles andavam de dia e de noite. Naquela época. Aí voltaram para pegar Jesus de novo. Jesus estava onde? Estava no templo, discutindo com os doutores, com os sacerdotes, discutindo acerca do reino de Deus. Coisa maravilhosa, né, irmãos? E então não fala assim aquela coisa profunda sobre Jesus, só fala esses relatos. Mas por que isso? Porque o Evangelho ele não tinha disposição e não tinha intenção de falar das características detalhadas de Jesus. O Evangelho de Cristo queria
falar o reino. A Bíblia quer falar o plano de Deus para o homem. Não queria falar se Jesus era branco, se era negro, se tinha cabelo verde, enrolado, liso, se tinha os olhos azuis. Não, a Bíblia não se preocupa com isso. A Bíblia se preocupa com a obra de Jesus e a missão dele aqui na terra, não é? Então está aí. Jesus, vamos lá. O local de nascimento de Jesus está lá em Lucas 2, versículo 4, para a gente saber. Onde Jesus nasceu? Quem sabe? Jesus nasceu na Galileia, né? Não. Mais uma chance. Belém. Belém da Galileia. Belém e se criou na Galileia. Vamos lá, Claudinho. Lucas 2, versículo 4. Diz assim, ó. E subiu José de Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Belém, porquanto era da família de Davi. Isso é, José era da Galileia, igual você falou. Jesus era da Galileia, só que ele nasceu em Belém. Por isso que ele tinha que se alistar. E para alistar-se com Maria, sua mulher, desposada com eles, o qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles aí, se cumpriram os dias que havia de dar luz. E deu à luz a seu filho primogênito. Envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então Jesus nasceu em Belém, Belém de Judá, a cidade de Davi, né? Agora, que ano Jesus nasceu? A gente pode pegar a história que está registrada e casar com a Bíblia. A Bíblia fala que ano foi que Jesus nasceu. Vê só, capítulo 1 de Lucas, 2, versículo 1. E aconteceu naqueles dias um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Esse César Augusto era um imperador romano, e o reinado dele foi de 31 a.C. até 14 depois de Cristo. Então Jesus nasceu nesse espaço de tempo, 30 anos antes do ano zero e 14 depois do ano zero. Qualquer uma dessas datas pode ser a data que Jesus nasceu. Então, tem a data certa que Jesus nasceu. Não tem o dia nem o mês, né? Por que ano zero? É assim, deixa eu tentar explicar. Isso é muito bom. É muito bom. O calendário judaico chama o calendário gregoriano. Foi inventado pelos cristãos. Quando Jesus nasceu, supostamente é o ano zero. Que hoje, a nossa data mesmo, Cláudio, é 2022 DC, depois de Cristo. Entendeu? No ano 300 e pouco, um imperador romano se tornou cristão. Então ele ordenou que mudasse o calendário. Não era mais o calendário dos gregos, nem dos hebreus. Agora tem o calendário cristão. E eles falaram que o calendário cristão começa no ano zero, que seria mais ou menos o ano que Jesus nasceu. Mas o calendário dos judeus é diferente. É diferente. Nós estamos, segundo o calendário judeu, no ano 6050, alguma coisa. Então, você consegue saber as datas e fazer a adaptação. Então, depois a gente vê Lucas 1, versículo 15. Tem, pastor, aquela comemoração a 25 de dezembro do nascimento de Jesus. Sim. Agora, pelas estatísticas, Jesus deve ter nascido entre fim de março e princípio de abril, né? Exatamente. Essa data aí, 25 de dezembro, é uma data comercial. Não é errado, gente, comemorar Natal. Não é. Seria bom se o mundo voltasse a comemorar Natal. O mundo não está comemorando mais o Natal.
O mundo está comemorando o Papai Noel. O problema é que Né? eles não ficam só na comemoração, eles ficam também na idolatria. Se a gente olhar uns anos atrás, o que era o Natal? Não era uma festa de bebedeira que fica a gente andando de carro bêbado, de moto, não era assim. Era como as pessoas trocavam presente e falavam Feliz Natal, porque Jesus nasceu, eles estavam felizes. Mas provavelmente Jesus não nasceu em dezembro, provavelmente foi entre março e abril. Entre março e abril. Como o nosso irmão Cláudio. E dá para saber, os estudiosos conseguem saber direitinho. Sem dúvida, né? Então, em Lucas 1, versículo 5, fala assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Então, Jesus nasceu também quando Herodes, o Grande, foi rei da Judéia, entre 37 a 4 a.C. Então, se quando Jesus nasceu Herodes era o rei da Judéia, e ele só foi rei até 4 anos antes de Cristo, então Jesus não nasceu no ano 0. A Igreja Católica errou a data. Então Jesus nasceu basicamente no ano 6 antes de Cristo. Né? Segundo os calendários, Jesus não nasceu em cima ali do ano 0. Jesus nasceu no ano 6 antes de Cristo. Então vamos lá. Começou a se contar a partir do suposto nascimento de Cristo, a partir da Idade Média. No final do Império Romano, da Idade Antiga para o começo da Idade Média. Né? Antes disso, eles usavam o calendário hebraico ou grego. Né? Por exemplo, quando Jesus nasceu foi 6 anos antes de Cristo. Eles usavam outra data, não usavam a data que a gente tem hoje de nascimento, depois de Cristo, antes de Cristo, era outra. Por exemplo, Moisés existiu 2.000 anos antes de Cristo, 4.000 anos antes de Cristo, Moisés existiu. Logicamente que se você pegasse a máquina do tempo e fosse lá para Moisés, que ano nós estamos? Ele ia falar, Moisés não, Abraão, né? 4.000 anos de Cristo. Abraão, que ano nós estamos? Ele ia falar 4.000 anos de Cristo. Porque ele nem sabia que Cristo ia nascer. É porque falava... Era outra data. Alto, né? Tem o calendário cristão, que é o Ocidente, que tem esse calendário. Tem o calendário xiita, tem o calendário judeu, que é o que eles seguem até hoje, o ano 6.000 e pouco. Tem o calendário chinês, o calendário japonês. Tem vários calendários. Hoje o Japão usa o calendário chinês, o calendário cristão. O ano novo dos judeus é de setembro. Setembro tem o ano novo judeu, ele não segue o mesmo ano que a gente. Dá um problema muito sério, porque o ano judeu só tem 11 meses. Aí dá uma mistura muito grande, a gente fica todo perdido, a gente não sabe como é que faz. E o dia do perdão também. Então, é o dia do Yom Kippur. Né? Não, é Rosh Hashanah, é o ano do perdão. Então, isso aí para nós não significa nada, que nós somos cristãos, nós seguimos o calendário cristão. Não é? Agora, pastor, eu acho aí no livro de Lucas, capítulo 2, Sim. a partir do versículo 25, Chega mais perto aí. onde tem essa revelação quando Jesus tinha apenas 8 dias que foi para... A partir do 25? a partir do versículo 25. Uhum. Quando foi revelado a Jesus quem era, né? Sim. O Filho de Deus. Né? Simeão tinha uma promessa, só ia morrer depois que ele visse o Filho de Deus. E ele viu e falou, agora você pode dispensar. Ele tinha 8 dias quando foi circuncidado, foi apresentado no templo. Bom, os pais de Jesus, quem era? Vamos entrar numa briga aqui? Não. Mas quem era o pai de Jesus? Lucas 2, versículo 2. Esse primeiro listo Lucas 2, versículo 2. Fala ali E esse primeiro eu acabei de ler. José e Maria. José era pai de Jesus? Olha, pastor, no meu entendimento, José era padrasto de Jesus. Exatamente. Diz que pai é quem cria, né?
A Maria, quando ela ficou grávida de Jesus, pode cortar o senhor, pode falar. Não, porque acontece que Jesus, Maria, quando foi para conceber, Jesus ela não teve contato com ninguém na terra, ela teve contato diretamente com o Espírito Santo. Exatamente. Para ela, né? Então, praticamente, José já não era mais pai de Jesus. José era apenas o que criou, né? O que criou. Como hoje, no conhecimento de todos, padrasto, né? Exatamente. Vamos lá. Lucas 2, versículo 4. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porquanto era da casa e da família de Davi. 5. Para alistar-se com Maria, sua mulher, desposada com ele, o qual estava grávida. Então, a todos os efeitos legais, José era pai de Jesus, mas não era pai biológico, era pai porque ele criou Jesus. Era pai de criação. Exatamente. Vamos ver a infância de Jesus. Lucas 4, versículo 16, fala de algum pedacinho da infância de Jesus. Lucas 4, versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, e num dia de sábado, segundo seu costume, entrou na sinagoga e levantou-se para ler. Então, Jesus passou a infância dele em Nazaré, passou a vida dele em Nazaré. Então, ele nasceu em Belém e criou-se em Nazaré, mais precisamente chamado de Galiléia, né? A região da Galiléia. Jesus tinha irmãos. Quem aqui era católico? O senhor foi católico, não pode? Não, chega a ser Se eu falar que eu fui católico, eu estou mentindo, porque eu praticamente não tinha religião, porque eu fui uma pessoa que eu não frequentava a igreja. A pessoa, para ser católico, ele tem que enfrentar, ele tem que frequentar a igreja, né? É a mesma coisa do cristão, ele para ser crente, ele tem que frequentar a igreja. O lugar de crente é na igreja, né? Então a pessoa, para dizer eu sou católico, ele tem que ter a doutrina do catolicismo. Exatamente. Se ele não tem, ele não é católico. Então eu não tinha nada disso, porque eu não frequentava a igreja. Eu, por exemplo, na minha juventude, eu fui na igreja no dia que batizei e voltei na igreja depois de uns 8 a 9 anos, as 2 vezes, e fui voltar na igreja novamente quando meu pai faleceu, que eu já tinha 26 anos, né? Então, aí fica ruim, né? Então não era católico. Não era católica. A senhora era católica, irmã Maria? Marisa nasceu crente. Até meus 12 anos. Até os 12. Então você nunca foi católica mesmo, né, irmã? Posso falar que não? Não. E nem você, né, Edneia? Também não. Os católicos, eles têm um problema muito grande, porque eles chamam Maria de Virgem Maria. O que é virgem a pessoa? Virgem Maria é a pessoa que não tem contato com o homem, a mulher é virgem. Não teve relações. Não teve relações, exatamente. Só que Jesus, ele foi o único filho de Maria que foi feito através do Espírito Santo. Depois ela casou com José e teve filhos com José. Que dificuldade os nossos irmãos católicos têm? Eles falam que Maria está virgem até hoje, né? Eles não querem assumir que Maria teve filho com relação com José. Mas está aqui na Bíblia. Irmãos de Jesus. Marcos 6, versículo 3. Ele tinha bastante irmãos, viu? Inclusive os irmãos de Jesus só se converteram depois da morte dele. Porque até nos fatores de Jesus, eles eram contra Jesus e chegaram a se reunir para ir prender Jesus. Irmãos de sangue, Marcos 6, versículo 3. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão?
Olha o tanto de irmão que ele tem. Tinha bastante. Fora as irmãs que eles não... Ó, vamos lá. Não é esse o carpinteiro. Aqui já revela uma coisa legal de Jesus. Jesus era carpinteiro. Viu? José era carpinteiro e não é esse o carpinteiro, filho de... Tá, em Lucas 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? Ó, ele tinha quantos irmãos? Vamos lá. Tiago, José, o mesmo nome do pai, Judas e Simão. Ele tinha 4 irmãos, Jesus. Fora as irmãs, que a Bíblia não relata. Né? Estava aqui conosco com suas irmãs e escandalizavam ele. Quer dizer, Jesus tinha irmãos e irmãs. Aí os católicos falam que na verdade aqui são primos, mas no hebraico e no aramaico, irmão é irmão e primo é primo, não tem nada a ver. Então Maria, ela não ficou virgem a vida inteira, ela casou e teve mais filhos com José. Profissão dele é carpinteiro, que a gente acabou de ver. Então, tá aí, irmãos. Lucas 6, versículo 3 revela a profissão de Jesus. A idade de batismo está lá em Lucas 3, versículo 23. Lucas 3, versículo 23. E mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, aí, pronto, já revela aí. Como se cuidava filho de José, filho de Eli. Na genealogia de Jesus, Jesus foi batizado com 30, quase 30, com 29 anos e alguns meses. Por volta dos 15 anos, Jesus se batizou. Duração do seu ministério, cerca de 3 anos. Jesus só pregou 3 anos só, irmãos. Não foi de quando ele nasceu, não. Antes dele começar a pregar, ele cuidava dos assuntos do pai dele, da profissão dele, que era carpinteiro. Depois ele largou tudo e passou a ser pregador da palavra de Deus. E revelou o seu ministério, seu chamado, né? E ele foi executado, recebendo a mais dura pena de morte do Império Romano, a crucificação. Jesus foi crucificado numa cruz romana. E era terrível a morte numa cruz. Jesus não foi o único que foi crucificado, vocês sabiam? Muita gente era crucificada. Bandido, ladrões, assassinos, eram tudo mandados para a cruz. Naquela época era tudo crucificado, né? O Império Romano mandava crucificar os seus inimigos. A pessoa que tinha o signo extinto, mal, todos eles eram crucificados. Né? Qual a diferença de Jesus para todo esse bando de pessoas que morreu crucificado? É que Jesus morreu inocente e ele morreu pelos nossos pecados. Amém. Amém, irmãos? Então está aí esse quadro aqui, ele mostra as características de Jesus como Deus, né? Como homem a gente tem muito poucas coisas sobre ele, né? Jesus, irmãos, a ação dele, ele pregou em vários lugares. Só que ele não quis sair muito dos termos. Ele não saiu muito dos termos de Judá, dos judeus. Porque Jesus veio para os judeus. Jesus não veio para nós. Jesus não veio para o italiano, que já existia. Jesus não veio para o espanhol. Jesus não veio para os gregos. Jesus veio só para os judeus. Aí a Bíblia fala que ele veio para os judeus, mas os judeus não aceitaram. Agora todos que o aceitarem são chamados filhos de Deus. Posso ouvir amém por isso? Amém, Senhor. Glória a Deus. O que Jesus ensinava? O ministério de Jesus foi um ministério de ensinamento. A gente ressalta muito, as igrejas ressaltam muito as curas de Jesus. Mas a cura era tudo para chamar a atenção para o reino, irmão Cláudio. Na verdade, Jesus ele tinha, o principal foco de Jesus era o ensinamento do reino.
Desde o início dos evangelhos, a gente vê aqui, falam, Jesus começou o seu ministério, começou a pregar. Ele tinha uma boa notícia para ensinar. Aliás, o nome evangelho quer dizer boa notícia, vocês sabiam? Fala assim, vou pregar o evangelho, vocês estão falando, vou pregar as boas notícias, vou falar para os outros as boas notícias. Ele tinha uma boa notícia para anunciar. Ele tinha o objetivo de transmitir uma visão, né? Uma visão de como seria o mundo a partir de agora, o que estava por vir. O evangelho é boa notícia. Vamos lá, Marcos capítulo 1, 14 e 15, fala que Jesus saiu para pregar o evangelho, saiu as boas novas, pessoal. Marcos 1, versículo 14 e 15. Depois que João foi entregue à prisão, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino. Olha. E dizendo, está cumprido o tempo do reino de Deus, está próximo, arrepende e crede no evangelho. O que é evangelho, irmãos? Evangelho é boa notícia. Jesus foi trazer uma boa notícia. Em Marcos 4, versículo 23, Mateus 4, 23, Mateus 9, 35, Lucas 16, 16, fala a boa notícia do reino, né? Então Jesus, ele estava esperando, o judeu no tempo de Jesus, ele estava esperando o reino de Deus descer na terra. Ele estava esperando o Messias chegar, e esse Messias ia libertar o povo da escravidão de Roma. Eles entendiam errado. Veio Jesus com aquela paz toda e veio libertar o homem não de Roma. Eles continuaram província romana, mas veio libertar o homem do pecado e do afastamento de Deus. Amém? Amém. Então está aqui, ele anunciava o evangelho aos pobres, está em Lucas 14, 18, Mateus 11, versículo 5. Ele realizou muitos milagres, tem uma infinita gama de milagres. Não foram todos os milagres de Jesus que foram escritos, porque não tinha tanto papel naquela época, tinha pouco papel disponível. Mas Jesus operou bastante milagres. Porque a Bíblia relata, né? Exatamente. Muitas coisas que ele fez não está escrito neste livro, né? Vamos ler isso aí. A gente comentou tanto sobre isso, vamos achar. Está lá em João, para a gente marcar direitinho, né, irmão Paulo? Está lá em João. Aqui, João 21, 25. Há, porém, muitas coisas que Jesus fez, se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo poderia conter os livros que se escrevesse. Quer dizer, não tinha livro suficiente para escrever. Certo? Entenderam, irmãos? Amém, Senhor. Então é isso. A aula acaba por aqui hoje. O próximo assunto é a partir do reino de Deus. Do reino de Deus nós vamos estar falando sobre as parábolas de Jesus. O que é o reino de Deus? O que significa entrar no reino de Deus? Né? Vamos falar sobre parábolas, bastante parábolas vamos falar. Vamos falar sobre salvação dos pecadores também. Tá bom, irmãos? Amém. Deus abençoe. Suas considerações finais, meu querido pastor Cláudio. Glória a Deus. Olha, meu querido, eu praticamente estou muito satisfeito com relação à parte que me toca, de eu ter este grande privilégio de o Senhor ter me resgatado do meio da podridão e ter me colocado na presença dele, para que hoje eu se acho na presença do Senhor, Deus, empenhado a dar mais de mim
para Ele e peço a Ele a todo instante que me dê força para lutar e vencer e dar continuidade à caminhada, para buscar mais a presença dEle e levar também a presença dEle para aqueles que estão precisando, estão necessitados da presença dEle. Então, a minha recomendação é que todos aqueles que estão na presença do Senhor, procura dar continuidade, fazer o que a palavra do Senhor encomenda, mediante a presença do Senhor, para que cada dia que passa no nosso dia a dia, nós procuramos santificar cada vez mais para se aproximar de Jesus Cristo. Muito obrigado, pastor Cláudio. Amém. Todos vocês, obrigado pela presença aqui. Esse culto ele está online, né? Algumas pessoas assistiram em casa e está presencial também para alguns irmãos que estão aqui. Deus abençoe a todos vocês. Vamos agradecer ao Senhor fazendo uma oração. Quem está assistindo em casa, ora também. Pai eterno, nós estamos em Sua presença, Senhor, e nós te agradecemos. Deus, nosso Pai, que está sentado sobre o Deus trono, amado, que o Senhor todo possa poder, estar toda a honra e toda a nos glória. ajudando Papai querido, a eu atingirmos te o agradeço, objetivo meu santo. Pai, Nós te por pedimos, mais um dia, no nome amém, de por Jesus. mais o começo da nova Dá, noite. Senhor da glória, a noite tranquila a todos. Te peço, Senhor, E que continua nos dê conosco, força é o esse nosso dia desejo. E Em nos dê uma nome noite de de Jesus paz, e Cristo. nos colocam de pé pela manhã e nos dê um novo dia, Glória porque a só Deus. o Senhor é Deus, não há outro além de ti. Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Pode desligar. Irmãos, quem trouxe a oferta, pode colocar aqui.
Amém.